Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês, dar continuidade no assunto que eu trouxe lá no Verdade Vermelho e Preto, sobre a possível saída do Pedro do Flamengo, tá? O jogador está insatisfeito, ele não gosta de ficar no banco de reservas e eu gosto de esclarecer tudo com vocês, de municiar vocês de informações para vocês poderem opinar. Afinal de contas, é o Flamengo, né? É um clube de futebol que nós amamos e nós temos todo o direito de opinar. Mas eu acho que a gente opina melhor, forma melhor uma opinião, quando a gente tem dados relevantes para poder conversar, debater. Senão fica tudo meio vago, fica tudo meio sem noção, né? Então, eu quero conversar com vocês a respeito da situação do Pedro, que está pedindo para sair do Flamengo nos próximos 6 dias. Quero falar também sobre a escalação do Sampaoli, que o Sampaoli hoje bolou uma escalação totalmente diferente da que vinha sendo treinada nos últimos dias, muito por conta da atitude do Pedro. E essa informação do Pedro, ela tá vazando porque o Pedro quer que vaze. O Pedro quer que todos saibam do que ele está pensando, no que ele está sentindo, no que ele quer daqui para frente. A grande questão que a gente tem que debater é: o Pedro tem razão de agir da maneira como está agindo? Ele pode fazer a pressão que ele sempre fez no Flamengo? É isso que eu quero conversar com vocês, é isso que eu quero analisar com vocês, além, é claro, de trazer para vocês a provável escalação do jogo de amanhã e explicar os motivos dessa escalação ser como ela está sendo. Porque o Sampaoli tem batom na cueca. Sampaoli tem batom na cueca. Mas alguma razão na cabeça do próprio Sampaoli ele deve ter. Então vamos fazer o seguinte, vamos avaliar melhor essa situação do Pedro com o Jorge Sampaoli, tá? Nação, vamos lá. Uma das grandes discussões hoje no Flamengo é quem merece ser o titular, Pedro ou Gabriel. Porque ninguém toca na posição do Bruno Henrique, concordam comigo? Ninguém vai mexer na posição do Bruno Henrique. Bruno Henrique voltou voando, jogando demais, então a questão é que o Bruno Henrique é titular. E olha, nós não estamos falando que o Pedro não poderia entrar no lugar do Bruno Henrique. Ele pode. O ano passado jogou Pedro e Gabriel e deu certo. Gabriel sai muito pelo lado direito. Pedro é fixo. Gabriel e Pedro não têm a mesma posição. Se a gente tivesse que colocar as disputas por posições no Flamengo, o Bruno Henrique disputaria posição com o pobre coitado Cebolinha e o Gabriel disputaria posição com o Luiz Araújo. Porque a gente tem que separar as características. Gabriel gosta de jogar aberto pela direita, assim como o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo executa com mais velocidade e com mais drible. O Gabriel abre, recebe, toca ou chuta. Então, na hora da execução, são 2 jogadores diferentes. Mas o local que eles gostam de jogar é mais ou menos o mesmo. Aí você pega do outro lado, Bruno Henrique e Cebolinha. Bruno Henrique é um velocista com uma qualidade monstruosa de arrancada com a bola dominada, com uma coragem invejável e com uma finalização com as 2 pernas, mais com a direita do que com a esquerda, mas finaliza com as 2 pernas. E com um cabeceio que na América do Sul não há ninguém igual. Cebolinha não tem velocidade, o drible dele é bom, mas ele não tem coragem de aplicar, não gosta de arrancadas, finaliza muito mal, é previsível, isso tudo jogando pelo Flamengo. E de cabeceio, ele nem vê a bola. Então, o Pedro teria que estar disputando posição com o Bruno Henrique? Não. Com o Gabriel? Não. Porque são características e funções diferentes. O Pedro gosta de jogar dentro da área, é um finalizador nato. Então, hoje, só há o Pedro no Flamengo jogando desta maneira. O Gabriel nunca jogou assim. O Gabriel não sabe jogar de costas pro gol. Nem no melhor momento do Gabriel era assim. Só que no melhor momento do Gabriel ele entrava mais na área. Mas nunca jogou como o Pedro joga. Então é Gabriel e Luiz Araújo pela direita, Bruno Henrique e Cebolinha pela esquerda e o Pedro pelo centro. Seria assim. Só que
A montagem do Flamengo, ela não é feita pelas características do atleta, e sim pelo número de vagas por posição. Sampaoli definiu hoje que no ataque são 2 vagas. Então, o Pedro acaba lutando por posição com o Bruno e com o Gabriel. O Pedro já deu certo jogando com o Gabriel, que já deu certo jogando com o Bruno. Ok. O Gabriel ganhou para si uma notoriedade por conta dos títulos que ele ajudou o Flamengo a ganhar. Ele ajudou, ele não ganhou nada sozinho. 2019 ele ajudou na final da Libertadores, ajudou no Campeonato Brasileiro. 2020 ele ajudou muito no Campeonato Brasileiro. 2021 ele ajudou na Libertadores. 2022 ele ajudou na conquista da Libertadores, marcou gols importantes. Então, ele fez um passado que na cabeça de muito torcedor rubro-negro está consolidado. E por isso o Gabriel hoje tem o status que ele tem entre torcedores e alguns treinadores. Atualmente, se a gente analisar os números, o Pedro não poderia ser banco do Gabriel de jeito nenhum. E eu não gosto de falar por falar. Então eu anotei todos os números do Pedro e do Gabriel. Eu vou colocar todos esses números na minha coluna lá no jornal O Dia, tá bom? Depois eu vou colocar nas minhas redes sociais o link para vocês poderem acessar esses dados aqui. Vamos lá, pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro tem 16 jogos e 5 gols. Ele não tem assistências. Na Libertadores, 6 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na Copa do Brasil, 5 jogos, 5 gols e nenhuma assistência. Pelo Campeonato Carioca, 9 jogos, 9 gols, 3 assistências. Pelo Mundial de Clubes, 2 jogos, 4 gols e nenhuma assistência. Pela Supercopa, 1 jogo, 1 gol e nenhuma assistência. Isso totaliza 27 gols nesta temporada, com 2.702 minutos jogados. Já o Gabriel, pelo Brasileirão, ele tem 15 jogos, 1 a menos do que o Pedro. Fez 5 gols, o mesmo número de gols do Pedro, e tem 1 assistência. O Pedro não tem assistência no Brasileirão. Pela Libertadores, ele tem 1 jogo a mais do que o Pedro, 7. Fez só 2 gols, o Pedro fez 3. E o Gabriel deu 1 assistência, assim como o Pedro. Pela Copa do Brasil, o Gabriel tem 2 jogos a mais que o Pedro, 7. O mesmo número de gols, 5. E 1 assistência que o Pedro não tem. Pelo Carioca, o Gabriel tem 2 jogos a mais do que o Pedro, 11. 5 gols, o Pedro tem 9. E 1 assistência, o Pedro tem 3. Pelo Mundial de Clubes, o Gabriel fez os mesmos 2 jogos do Pedro, mas marcou só 2 gols e não deu assistência. Pedro marcou 4 e também não deu assistências. Pela Supercopa, o mesmo jogo do que o Pedro, obviamente, só que ele fez 1 gol a mais, fez 2, mas também não deu assistências. Pedro e Gabriel têm o mesmo número de assistências, 4 assistências para cada uma. Pedro com 27 gols, Gabriel com 22 gols. Ah, Fabrício, mas você está esquecendo aí de uma situação. O Pedro não bate pênalti, o Gabriel bate. Então, desses 22 gols do Gabriel, tem muito gol de pênalti aí. É verdade. O Gabriel bate mais pênaltis do que o Pedro. Na verdade, mais do que o dobro. O Pedro bateu esse ano apenas 4 penalidades, converteu todas. A primeira penalidade que o Pedro bateu foi no dia 19 de março, pelo Campeonato Carioca, Vasco 1, Flamengo 3, ele converteu. A segunda foi no dia 11 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo 2, Goiás 0. A terceira, no dia 6 de julho, contra o Atlético do Paraná, pela Copa do Brasil, Flamengo 2, Atlético 1. E a última penalidade batida foi contra o São Paulo, no dia 13 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, São Paulo também 1. As 4 penalidades que o Pedro bateu, o Pedro converteu. O Gabriel bateu esse ano 10 pênaltis. Ele converteu 8, perdeu 2. Então o Gabriel bateu mais do que o dobro de pênaltis do que o Pedro. Mas não é culpa do Gabriel se ele é o melhor batedor de pênaltis da equipe. Ou já foi. Alguém tem que bater o pênalti e gol de pênalti também vale. Mas dá ao Gabriel aí 8 gols de pênaltis e para o Pedro 4 gols de pênaltis.
Então, se a gente anulasse os gols, porque tem gente que acha que gol de pênalti não é mérito. Se a gente anulasse os gols de pênalti, o Pedro teria 23 gols e o Gabriel teria 14 gols. Então, seriam 23 para o Pedro, 14 para o Gabriel. Aumentaria aí a diferença de gols de um para o outro, tá bom? Nenhum dos dois faz gols de falta. Então, todos os gols que sobrariam seriam gols com bola rolando. Beleza? Então, o Pedro teria 23 gols de bola rolando e o Gabriel 14 gols de bola rolando. Ah, Fabrício, mas você está esquecendo de um detalhe. O Pedro é muito paradão. Então, ele tem esses 27 gols, mas ele não participa muito de gols do Flamengo. Ele participa dos gols que ele faz. Já o Gabriel movimenta mais, tem mais mobilidade. Então, com certeza, ele já participou de muito mais gols do que o Pedro. Tem uma diferença de participar de gols e dar assistências, tá? Assistência, eles estão empatados, 4-4 no ano. Agora, e participação em gols? Vamos lá. São 24 participações em gols do Gabriel. Então, se ele fez 22 gols, 24 menos 22, ele participou de 2 gols do Flamengo que não foram de sua autoria, além das 4 assistências. Então, nós podemos colocar que o Gabriel participou de 6 gols do Flamengo, de forma direta, beleza? O Pedro participou 31 vezes de gols. Se ele tem 27, ele participou, então, de 4 gols que não foram da autoria dele, né? 27 mais 4, 31. Ele tem 31 participações. Como ele deu 4 assistências, o Pedro, então, participou de 8 gols diretamente do Flamengo. E o Gabriel participou de 6. Tá vendo como é que os números são muito parelhos, são muito próximos? Agora, tem uma outra coisa que o treinador leva em consideração que números não conseguem apontar para nós. Quantas vezes o Gabriel participou indiretamente dos gols? Quantas vezes o Pedro participou indiretamente de gols? Como que pode ser uma participação indireta? Quando um deles se movimenta para dar espaço para o outro entrar. Quando um deles busca a marcação e abre um buraco para alguém fazer um gol, chama atenção. Isso não há números que mostrem. Mas há números que mostram a eficiência de cada um dos atletas. O Pedro tem mais do que o dobro da eficiência do Gabriel em finalizações pelo Flamengo nesse ano. O Gabriel tem 5 gols pelo Brasileirão, mas ele deveria ter pelo menos 9. O Pedro tem os mesmos 5 gols que o Gabriel no Brasileirão, mas ele deveria ter 4. Ou seja, o dado que estuda a eficiência na finalização dos atletas é o critério de desempate para saber, por meritocracia, quem deveria ser titular do Flamengo ou não. Então, ponto. O Pedro deveria ser o titular do Flamengo. Mas existe aí uma variável importante. A confiança do treinador e a preferência do treinador por determinado jogador. E aí, gente, todo treinador, seja ele o Sampaoli, o Tite, o Carlos Carvalhal, o Filipão, o Jorge Jesus, todos eles têm direito a ter uma preferência. E a preferência do Sampaoli hoje é pelo Gabriel. Ele já pediu o Gabriel em tudo quanto é clube que ele foi. Ele gosta do atleta. Então, mesmo que os números e que nós, torcedores rubro-negros, tenhamos a certeza de que o Pedro é a melhor opção, para o Sampaoli é o Gabriel. Assim como lá atrás, para o Dunga, o Fábio do Cruzeiro não era opção para ir para a Copa do Mundo, mas o Doni era. Aí compara a carreira do Doni com a carreira do Fábio. Vocês vão ver que os números do Fábio são extremamente melhores do que os do Doni, mas por preferência o treinador levou o Doni e não o Fábio. O treinador tem dessas maluquices. Então qual é o jeito de resolver? Obedece o treinador. Engole seco e espera sua vez chegar, sua hora chegar. Porque se há uma imposição no treinador, no caso do Pedro,
pode se abrir um precedente para ver também para outros jogadores. E nem sempre o jogador vai ser tão merecedor quanto o Pedro é hoje. Então, é um fato que o Sampaoli está errado. O que a diretoria tem que fazer? Pensar num treinador que consiga vislumbrar a meritocracia acima da preferência pessoal. Só isso. Mais nada. Então tem que sair o treinador. Nem vou entrar no mérito que tem que sair a diretoria e tal, porque isso todo mundo tá careca de saber. A diretoria escolhe errado. E aí embanana tudo. Agora, a única coisa que eu não concordo com o Pedro é com o beicinho. Então, se eu não vou ser titular, eu vou sair do Flamengo. Ele tem todo o direito de sair do Flamengo. Todo o direito de sair do Flamengo. Só nós, torcedores rubro-negros, não podemos concordar que um atleta, mesmo merecendo estar no banco, não aceite ficar no banco e se coloque acima do clube. É só nessa parte que eu acho que o Pedro é errado. Em ficar fazendo birrinha e tal. Quer sair? Beleza, sai. Tchau, valeu, obrigado. Hasta la vista. E é o que ele está fazendo agora. O Sampaoli conversou com ele há alguns dias atrás. Demorou para ter o papo, não demorou? Gente, só quem vive ou viveu futebol mesmo para saber que você tem treinador que conversa, tem treinador que não conversa, tem treinador que te olha, tem treinador que nem bom dia te dá, e tá tudo bem. E é normal. Só quem viveu ou vive futebol sabe disso. Mas enfim, o Sampaoli conversou com o Pedro e treinou boa parte dessa semana com o Pedro entre os titulares. Mas aí o Pedro pediu para sair. Pediu prioridade para a diretoria negociá-lo ainda nessa janela. Aí o Pedro perdeu a oportunidade que iria lhe ser dada. Se o cara não quer jogar no Flamengo, pediu para ser negociado, então não tem por que eu priorizar o cara mais. Então o cara agora não é mais a minha opção. Daí o Sampaoli já treinou hoje diferente. Já treinou com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Colocou 2 volantes... Pulgar e Thiago Maia, Arrascaeta Armando, Luiz Araújo pela direita, que está merecendo e ganhou a posição, Bruno Henrique pela esquerda e o Gabriel centralizado. Era para ser o Pedro, não era para ser o Gabriel, vinha sendo treinado com o Pedro ali, mas o Pedro resolveu ganhar no grito, o Pedro perdeu a vaga para o Gabriel. Amanhã, muito provavelmente, o Pedro vai voltar a ser banco, e vai voltar a ser banco sempre agora, porque pediu para ser negociado. Então, ele não tem visão no projeto do treinador. E enquanto o treinador for esse, vai ser assim. E o Sampaoli tem os defeitos dele, sim. E ele pode até estar demorando para enxergar a meritocracia do Pedro, mas ele já provou em outras posições que ele enxerga a meritocracia. O Vidal foi multicampeão com ele. E ele botou o Vidal no banco, o Vidal saiu. O Marinho foi campeão com ele. O Marinho chegou a falar que foi o treinador que ele mais aprendeu sobre futebol. E o Marinho foi corrido do Flamengo por causa do Sampaoli. O Gerson não está na escalação. Já é o segundo jogo que o Gerson vai para o banco. Fiel escudeiro do Sampaoli. Foi para o banco de reservas. E se o Luiz Araújo tivesse reclamado e pedido para sair? A oportunidade dele chegou agora no lugar do Gerson. O Everton Ribeiro não vinha jogando bem, saiu do time. Pode ser que o Sampaoli demore para enxergar o valor no Pedro, mas precisava do Pedro ter um pouco de paciência, que uma hora tudo indicaria que ia chegar lá. Pelo histórico do Sampaoli, ia chegar lá. Everton Ribeiro saiu, Gerson saiu, Marinho saiu, Vidal saiu. O Sampaoli só é meio lento com as preferências dele, mas ele costuma tirar, pelo menos eu acho. Então, assim, não estou fazendo uma defesa ao Sampaoli, eu quero que o Sampaoli saia do Flamengo hoje. Não vejo o Sampaoli com liga com esse elenco rubro-negro, mas eu acho que o Pedro erra na falta da paciência. E vale lembrar que não é a primeira vez que o Pedro faz isso. Hoje os números do Pedro são muito melhores, mas lá atrás os números do Gabriel e os números do Bruno Henrique eram melhores do que o dele, e ele falava em sair do Flamengo também. Lembram disso, não? Bom, nação, eu só queria passar essas informações para vocês. Não quero que ninguém concorde, sabe? Todo mundo tem a sua própria opinião. Eu trouxe dados e as informações e o motivo porque o Pedro não vai ser titular amanhã, tá? Eu queria aproveitar e agradecer a Viviane, a nossa querida Vivi, o Jefferson e o Cauã, que acrescentaram muito nesse debate, nesse vídeo,
que eu fiz para vocês. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque tinha muitos dados e muitas coisas a ponderar. Agora é torcer para o Mengão queridão conseguir a vitória em cima do Inter amanhã, Maracanã fechado, vamos fazer jogos em Cariacica. Também faremos jogos lá em Brasília, mas aí vai ser mais ali para perto de novembro, contra o Santos, a gente deve fazer jogo em Brasília. Tudo para poupar esse gramado que eu expliquei para vocês no vídeo do Fla Nação VP hoje, do porquê que ele nunca vai ser um bom gramado. Tamo junto, nação. Desculpa pelo vídeo mais longo, mas acho que ficou legal para vocês terem a opinião de vocês, tá certo? Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.